Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você. Que alegria poder entrar no seu santo e abençoado lar. Saudar você, desejar mais tudo de bom. Muita paz, muita alegria, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, é claro, já está no ar o seu programa Vida e Saúde, o programa que tem essa marca aí registradinha aí no seu coração, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. E quem é que ganha com tudo isso? Eu e você, sabe por quê? Porque a gente convida médicos e grandes especialistas que vão nos ensinando a como conhecer o nosso corpo. E quando a gente conhece, a gente se cuida melhor, a gente se previne daquelas doenças que tentam tirar o nosso sossego, nossa tranquilidade, né? E hoje, carinhosamente, vamos receber, já se encontra aqui nos estúdios Vida e Saúde, um dos maiores oftalmologistas desse planeta. Do Brasil eu sei que é, né? Mas desse planeta. Já se encontra aqui e nós vamos conversar com ele sobre os cuidados que nós devemos ter para com a nossa visão, inclusive pelas diversas faixas etárias. Estou falando do queridíssimo Dr. Leôncio de Souza Queiroz Neto, médico oftalmologista, aceitou nosso convite, já está aqui esperando receber o seu contato, esperando receber a sua pergunta. E para participar é muito fácil. 19 3871 9620, 19 3871 9620 é o telefone. Se você preferir, temos o nosso e-mail, videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. Temos também o nosso WhatsApp, isso eu ainda não memorizei, gente. 0 operadora 19 99675 5600. Está na tela, 9675 5600. Não esqueça de colocar o 9 antes, viu? Essas são as maneiras, os meios de você interagir conosco. Aliás, você sabe que também temos a nossa página no Facebook, facebook.com/Rede Século 21, é assim que se escreve, Rede Século 21. E quando você acessa o Facebook, você vai encontrar esta imagem aí. Essa foto é uma foto interativa. Tem uma pergunta, não tem? Você está vendo a pergunta? Tá, sim. Você cuida bem da sua visão? Você cuida bem? Como proteger a visão e evitar problemas nos olhos ao longo da vida? Essa é a pergunta. Você vai entrar, você vai responder e no final o Dr. Leôncio vai dizer se está certo, está errado ou se precisa completar um pouquinho mais. Eu já estou caminhando porque ele já está sentadinho aqui. Eu vou ter a alegria de poder cumprimentá-lo. Doutor Leôncio, seja muito bem-vindo, meu amigo. Que bom recebê-lo aqui, né? Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que quem está em casa, doutor, está feliz da vida por encontrá-lo aqui em nosso programa, porque o senhor esteve aqui outro dia que nós fizemos a celebração dos 11 anos do programa e o senhor ficou aqui um pouco no programa e choveu de testemunhos e de perguntas e hoje a gente vai ter um programa inteiro e completo só com ele para responder aí a sua pergunta. Seja muito bem-vindo. Está tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem. Que maravilha. E, inclusive, ele trouxe aqui, você está vendo que ele trouxe como é que é, um molde, como é que é chamado isso? Modelo esquemático. Um modelo de um olho, né? Um modelo bem pedagógico, didático, está na tela para você ver. E aí, conforme a sua pergunta, ele vai explicando, apontando aí no molde do olho que ele trouxe. Doutor Leôncio, assim, para a gente começar, nós temos o nosso olho. Dos 5 sentidos, foi isso que eu falei na chamadinha, certamente a nossa visão, todos os sentidos são importantes, mas sem a visão é muito triste, né, doutor? A nossa visão ela é responsável por 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente. 85%? 85%. Por isso, a visão ela está intimamente ligada à qualidade de vida, ao aprendizado, a todas as atitudes que o ser humano tem. Não que o deficiente visual não tenha uma vida, mas é uma vida muito mais difícil. Ok. Mas, doutor, a gente percebe também que muitos deficientes, como eles aguçam outros sentidos, né, doutor? Assim, como eles desenvolvem uma capacidade de interagir com o meio, de aprender, inclusive, potencializando os outros sentidos. A gente quer parabenizar, assim, porque realmente é um dom de Deus, né, doutor? Né? É verdade, Frei. Existe um grupo alemão, no Shopping Galeria em Campinas, uma época eles estiveram ali, em que eles simulam a nós, videntes, como se fosse um deficiente visual. Então você é vendado e você faz atitudes de andar de barco, a tentar pescar, a cozinhar, para você enxergar como é o lado deficiente. Eu uma vez participei dessa atividade
E foi aí que eu comecei a entender e a valorizar a vida do portador da deficiência visual. E o senhor já era oftalmologista? Já era oftalmologista. Valorizou ainda mais? Sem dúvida. Nossa, que maravilha. Esses sim são pessoas assim que venceram paradigmas e que são predestinados. Eu acho que são realmente guiados pelo Senhor. Então, por todos eles, por todos os deficientes visuais, a nossa homenagem e também a dedicação do nosso programa de hoje, viu? Doutor, quando a gente fala do olho, da visão, a gente sabe que... Fala um pouquinho do olho, como é constituído, qual é a sua principal função. Claro, a principal função é ver, interpretar a realidade, 85% assim, mas ou seja, o que pode complicar uma boa visão? Frei, o senhor colocou muito bem. O olho, vamos imaginar uma lâmpada. O olho é como se fosse uma lâmpada. Daí nós temos o fio e temos a fonte de energia, ou seja, o olho ele capta as imagens, transmite através do nervo óptico para o cérebro e o cérebro processa na região occipital as imagens. Então, o sistema visual ele é extremamente complexo. Eu preciso ter esses três elementos funcionando bem para enxergarmos. E vindo só para a parte de recepção da imagem, que é o olho, ele funciona mais ou menos igual uma câmera fotográfica, onde nós temos uma lente na frente, que seria a córnea, todo o processo de foco, que é o cristalino e o colorido do olho, a íris, e lá no fundo o filme, que seria a nossa retina. Então, de uma maneira mais simples, só para todo mundo entender aonde nós podemos ter os problemas oculares. O senhor falou muito bem, doutor. Então, são três partes. No cérebro, o fio, que é o nervo óptico, e o olho em si, como a gente conhece. Então, se eu posso ter um olho bom, etc., sem nenhum defeito, mas se lá atrás, se lá no cérebro tem algum problema, ou se no nervo óptico tem algum problema, está comprometendo a visão. Doutor. Exato. Se você tiver, por exemplo, um derrame que afetou a região occipital, você pode ter o olho perfeito, o nervo óptico perfeito e não vai enxergar. Se você tiver uma lesão no nervo óptico, uma secção, eu já vi traumas por um tiro, após assalto, acidentes automobilísticos, seccionou o nervo óptico, o olho pode estar perfeito, mas você não vai ter visão. E os outros problemas todos no olho que podem daí não ter a transmissão ou para o nervo ou processamento para o cérebro. Gente, o assunto de hoje, cuidados com a nossa visão. Daqui um pouquinho a gente vai perguntar etapa por etapa, desde o nascimento até a idade adulta, a melhor idade, assim, quais são os cuidados, quais são os possíveis problemas que podem surgir em cada etapa, em cada faixa etária de nossa própria vida. E conosco o Dr. Leôncio Queiroz Neto, um dos maiores oftalmologistas desse planeta, conhecidíssimo, porque depois ele vai relembrar novamente um caso, né? Dá tempo, doutor. O senhor já é famoso por natureza, mas assim, ficou extremamente conhecido por uma situação que o senhor usou um super bonder, doutor, assim, numa situação de extrema necessidade naquele momento ali, e deu certo e foi aplaudido aí pelo país afora, doutor. Conta para nós, doutor. Eu tive uma paciente que me ligou, era mais ou menos no horário do almoço, eu estava ali no consultório, falou, doutor, e eu sempre falava para ela, tome muito cuidado, você não está cuidando, você não vem aqui com frequência, você abusa, usa colírios com corticoide, a sua córnea está afinando, um dia esse olho vai perfurar. Ela me ligou e falou assim, aquilo que o senhor falou aconteceu. O olho perfurou, eu senti um jatinho saindo do olho. Eu perdi, nebulou tudo, já era um olho mais fraco, porque ela tinha tido um herpes no olho. E daí ela me chegou, eu não tinha córnea de pronto. E sempre a gente participa de congressos e você vai lendo e você tem que ir guardando as coisas. E daí eu lembrei que o Super Bonder, junto com uma lente de contato, poderia por algumas horas até eu conseguir uma córnea transplantar, servir assim de um enxerto tectônico. Lancei mão e depois fizemos o transplante e graças a Deus deu certo. Esse caso teve uma repercussão nacional, esse homem já era conhecido, ficou mais ainda, né? Fama mundial. É claro que ele citou Super Bonder, retina, etc. Jamais faça isso em casa, viu? Jamais faça isso em casa. Ele fez uma necessidade, um caso muito específico, jamais tente colocar alguma coisa no olho porque te disseram, etc. né? Então, não faça isso. Doutor, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Daí, na sequência, eu quero começar a ler a sua pergunta, o seu e-mail, o seu WhatsApp,
para nós começarmos aqui a interagir com o doutor, respondendo às suas perguntas. Esse é o Vida e Saúde, ele é seu, e por ser seu, ele volta já só para você.